Oi, gente, beleza? Então, meu nome é Yasmin, eu faço parte da gestão Thomas Sankara, estou na cadeira de formação política e eu espero que esse áudio seja um pouco melhor do que o primeiro. Vou reiterar que a maior parte das minhas leituras são leituras marxistas e por isso eu estou falando de fontes marxistas. Nesse sentido, eu estou um pouco cansada porque eu acho que já é a quarta vez que eu gravo esse áudio e eu não sei se vai dar certo agora e tentando, né? Vamos discutir racismo e cultura do Frantz Fanon. Por que a gente tem que discutir racismo e cultura, Yasmin? Bom, no decorrer desse podcast eu espero que vocês entendam. Mas, de início, porque a nossa cultura está atrelada ao racismo. A nossa cultura é perpassada por estruturas de poder e estruturas que tentam, de alguma forma, construir a hegemonia de um poder. E um poder que é majoritariamente branco, heteronormativo, cis, que se expande como dominação para as outras formas de existência. Nesse sentido, quando a gente estuda esse texto do Frantz Fanon, que está tanto no livro Revolução Africana, de organização do Jones Manuel do Gabriel Lande, tanto quanto no livro Por uma Revolução Africana do próprio Frantz Fanon, lançado pela Companhia das Letras, e tanto na internet como um artigo solto, que é o caso que eu disponibilizei no folheto, você vai ter aí um intelectual foda, um cara que pensou o anticolonialismo, o cara que pensou a psicanálise nesse movimento, e isso marca bastante também o que a gente entende do Fanon hoje, principalmente pelo livro dele belíssimo, que era a tese de doutorado ou mestrado, salvo engano, Pele Negra, Máscaras Brancas, e posteriormente eu acho que ele escreveu Os Condenados da Terra também, que é um livro fantástico. Nesse sentido, a gente tem esse homem incrível que escreveu essa caralhada de coisa aí. Por que a gente está estudando Frantz Fanon agora? Bom, eu acho que é importante entender a relação entre racismo e cultura para a gente pautar uma política e para a gente se entender na política. Dito isso, vamos ao texto. Quando o Fanon inicia esse texto, ele fala que os opressores, ou seja, as pessoas que fizeram a colonização, as pessoas que têm os meios de produção e os meios bélicos de convencer os oprimidos, essas pessoas, elas não fazem isso simplesmente no intuito de, vou criar uma hierarquia social aqui do nada, uma hierarquia cultural aqui do nada. Elas fazem isso na tentativa de inferiorizar esse outro ser humano em um ponto que ele olha para si mesmo e fala, caralho, eu sou um merda. Caralho, eu sou um bosta. E aí, quando o Fanon fala isso, ele pontua no livro dele, inclusive vou até pegar aqui essa frase, porque ela é sensacional, inclusive para explicar a frase que a gente costuma ouvir sempre, de que os negros se odeiam, porque o negro não gosta do próprio negro, na linguagem comum. Aí ele fala o seguinte, tendo sido julgado, condenado, abandonado as suas formas culturais, a sua linguagem, a sua alimentação, os seus comportamentos sexuais, a sua maneira de sentar-se, de repousar-se, de rir, de divertir-se, o oprimido, com a energia e o desespero do náufrago, arremessa-se sobre a cultura imposta. Bom, quando a gente fala disso, as pessoas simplesmente esquecem, entram no universo acadêmico, falam, nossa, isso aí é quando a gente adota o texto de não sei quem que é da Europa. Não, não é só isso. A gente vivencia esse processo o tempo todo, em todas as nossas formas de se relacionar. Inclusive, semana passada eu estava olhando o Instagram e vi uma mulher negra falando sobre isso, que ela estava numa relação com um cara, esse cara falou, nossa, eu gosto da genitália rosa, rosinha e tal. E ela é uma mulher negra. E aí ela falou, porra, a minha é roxa. E aí eu, na hora, lembrei desse texto. Por quê? Porque os padrões de colonização que são impostos pra gente, eles são colocados como absolutos. Independente se você não for branco. Porque se você entender que um corpo negro ele não vai ser branco, já é um raio caindo na sua cabeça, tá ligado? Porque esse cara, pelo visto, reproduziu a colonização sem entender que ele estava reproduzindo a colonização. E
com o corpo que foi violentado naquele momento daquela fala e que a pessoa provavelmente deve ter se sentido tipo, cara, como assim? E nesse sentido, a gente acha que isso não é comum, mas essas formas onde você se sente desconfortável com o seu corpo por ele não apresentar características estéticas e culturais do que é ser bonito dentro dos padrões eurocêntricos é bem comum na nossa sociedade. E essas características não são construídas ao acaso. Tanto que a gente tem o documentário Skin, que fala sobre a Nigéria, mais especificadamente das relações que algumas mulheres negras têm com seus corpos, que é de passar produtos. Mulheres negras de pele escura têm relações de passar produtos para deixarem suas peles mais claras. Isso é um processo muito violento, porque você acaba criando a ideia de que mulheres negras com a pele mais escura não são amadas. Isso não foi ao acaso. Isso vem de uma lógica onde as câmeras fotográficas, e aí as câmeras fotográficas são pensadas para quem? Para o padrão branco. Inclusive porque é o padrão branco de pessoa que pode pagar por uma câmera fotográfica ou pode pagar para ter suas fotos aí reveladas. Nessa época, nesse contexto, a fotografia não era para todo mundo. E esse documentário vai falar sobre isso. E aí, nesse sentido, quando as mulheres de pele negra, com a tonalidade mais escura, tiravam suas fotos, as suas características visuais de felicidade, de amável e tal, não eram nítidas nessas fotos. Pareciam que elas estavam amarguradas, infelizes. E isso fazia com que os homens ficassem desinteressados nessas mulheres e ficassem mais interessados aí nas mulheres brancas, nas mulheres negras de pele mais clara. E isso reproduz um padrão na sociedade até hoje, que às vezes, na tentativa de ser amado, as pessoas acabam fazendo clareamento de pele, e até para se sentir esteticamente agradável. Então a gente está falando de relações onde a cultura imposta e essa cultura que, de certa forma, reproduz esses aspectos do racismo, reproduz o que é ser bonito dentro desse conceito de eurocentrismo, da lógica do que é bonito para o branco, ele reitera dentro dessa sociedade. E aí a gente tem o Fanon falando sobre essa incompreensão que gera destaque do processo alienante. Quando uma pessoa ela tem assim, opa, não entendi o que está acontecendo aqui. Isso é importante porque muitas pessoas não vão estar na academia, não vão estar ouvindo esse áudio, não vão estar fazendo nada de forma acadêmica na sua vida, e elas vão passar por essas situações que são desgastantes, que são emocionalmente muito fortes, e vão acabar percebendo de uma hora para outra o que é ser negro dentro dessas estruturas de poder que se relacionam com a cultura. É válido lembrar que esse processo não é um processo que acontece só recentemente. A gente pode lembrar de como foi a dominação francesa descrita pelo Rochemy. Inclusive no livro dele, que está na livraria Anita Garibaldi. Foi um livro que eles lançaram. Ele fala, e agora entrando numa parte que é bem sensível, espero que vocês não tenham que ouvir isso, se vocês não quiserem, então vocês podem aproximar esse vídeo, quando eu falar que tá ok, pode voltar. Nesse sentido, o Rochemy vai descrever que um soldado francês, ele pegou a borracha derretida, introduziu dentro da genitália de uma mulher, a Namita, né, de uma mulher que estava na condição de oprimida, e fez com que ela andasse até morrer. Então a gente tem um processo de violência que é internalizado como normal. A sociedade racista vê o racismo como algo normal, uma prática normal. E essa inconsistência, esse ato que você fala, cara, isso aqui não é normal, é o que o Fanon fala que liberta a pessoa do ciclo de alienação. Não é libertar totalmente, é o que abre uma fissura
no conjunto, na concretude que foi imposta àquela pessoa. E a gente está falando sobre isso porque se a gente não discute como esse processo é adoecedor, como essa sociedade é adoecedora, a gente passa a entender que a cultura que a gente consome é simplesmente comum. E as práticas que a gente tem em relação a elas são práticas de boa. Tipo, não tem nenhum controle através disso, não tem nenhuma reprodução de padrão, nenhuma reprodução de norma. E isso dificulta o nosso próprio reconhecimento enquanto pessoas negras, enquanto pessoas que estão inseridas nessa lógica, nesse comportamento que viola e violenta nossos corpos. E eu falo viola porque, por exemplo, se você está numa relação em que, em tese, essa pessoa fala que te ama, que gosta de você, e etc, etc, e de repente ela te violenta com um processo de falar, cara, mas eu esperava que fosse rosinha. Véi, isso na hora faz com que você fale, cara, que merda que eu tô fazendo aqui. E se sinta muito, muito triste. Nesse sentido, a gente tem um adoecimento, que é um adoecimento até, aí volto na Bell Hooks e vou discutir isso um pouco mais aprofundado no folheto sobre a solidão da mulher negra, que o amor ele passa a ser pelas pessoas negras uma forma de vulnerabilidade, de nos ponderar, assim, cara, eu vou me ponderar com isso, porque eu acho que isso não é certo. E isso causa também um adoecimento, porque se a gente não pode demonstrar nossa vulnerabilidade, a gente tem que ser forte o tempo todo. E essa cultura de ser forte o tempo todo é impensável. Então a gente está entendendo, quando a gente observa esse texto a fundo, que o problema do racismo não é só econômico, não é só os livros de história, mas é também toda uma cadeia de relações que a gente tem com o nosso corpo, com as pessoas que a gente ama, com a nossa família, com os locais que a gente trabalha, e que tudo isso envolve o racismo. E a gente precisa ter um cuidado na hora de falar sobre essas coisas, porque, como eu disse, é um assunto que não dá para ser falado também só de maneira acadêmica. A gente acaba falando sobre a nossa vida, acaba falando sobre as coisas que nos envolvem. E, de certa forma, como mulher negra, eu acho que a academia também reproduz esse tipo de não é uma imposição assim que passa despercebida, quando certos padrões de autores brancos europeus permanecem em todas as instâncias. E aí a gente se pergunta sobre a intelectualidade negra. E a gente começa a se achar na síndrome de impostor. Por isso eu achei importante trazer esse texto. Acho que é bem viável a gente refletir sobre isso. Agradeço se você me ouviu até aqui. Um beijo, até a próxima. É nóis. Vou falar que vocês têm que ver os vídeos do professor doutor Davidson Faustino, que é o especialista em Frantz Fanon aqui do Brasil. É sério, tem muita coisa legal dele. Ele lançou um livro muito bom sobre psicanálise com outras pessoas que agora eu esqueci o nome, mas vou lembrar e coloquei na descrição. Tem também o professor doutor João Carvalho, que é maravilhoso. E ele tem vários escritos sobre. Vários escritos não, ele tem vários livros sobre Frantz Fanon. E a tese dele de doutorado também está sendo sobre Frantz Fanon, salvo engano. E deixo aí meu muito obrigado, é nóis. E até a próxima.